Hoje, tenha a certeza que Deus renovará o ciclo de bênção na minha e também na sua vida. Sabe, eu sempre costumei pedir a bênção aos mais velhos da minha família, aos meus pais, aos meus tios. E é interessante que, com o tempo, eu lembro que eu ia pedir a bênção aos meus tios, e quando eu dizia a bênção, tio, ele olhava para o lado assim, meio que desconfiado, quem é que está vendo, né? Ele dizia assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele dizia, olha, não faz isso na frente de todo mundo que eu vou passar vergonha. Imagine um marmanjo desse tamanho me pedindo a bênção, vou pensar que eu sou vovô, que eu sou velho já. Mas até hoje eu continuo pedindo a bênção aos meus tios, porque eu acredito no poder desta palavra. E essa crença me fez estudar um pouco da teologia da bênção. E eu queria compartilhar aqui com vocês nessa manhã, aqueles que estão nos acompanhando na internet, aqueles que estão presenciais aqui na igreja, sobre o resultado desse estudo, que nos leva a entender que a bênção é muito mais do que palavras proferidas para o bem, mas a bênção, ela se apropria, ela vivencia, ela intervém em nossas vidas através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, amém? A palavra bênção, na língua original, no hebraico, ela é barak. E aqui existem algumas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã. A palavra barak, quando usada de forma positiva, ela tem em sua raiz os seguintes significados. Primeiro, ajoelhar-se, submeter-se, honrar a um superior. Isso tudo está intimamente ligado à obediência e à presença de Deus. Então, a palavra barak, no original hebraico, ela está ligada intimamente à presença, à intervenção ou à aprovação de Deus. Tá? No Antigo Testamento, essa palavra aparece 415 vezes. E 42 vezes apresenta-se a palavra bênção como uma ação. Deus abençoou. E é interessante que a história registra que todos os povos praticamente tinham uma cerimônia de invocação da bênção de Deus. E essa bênção, às vezes, por uma entidade superior, algumas vezes ligada diretamente ao Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel, ela sempre invocava justamente a aprovação, a intervenção ou a presença de Deus. Os povos buscavam a bênção através de uma boa colheita, através da fertilidade, através do poder e da presença literal de Deus, na qual nós vimos registrado na Bíblia que muitas vezes, ao se manifestar, se fazia desnecessário desembanhar a própria espada, porque a própria presença de Deus vencia a batalha dos povos que o invocavam. Mas é muito interessante poder notar que a Bíblia registra em Gênesis, capítulo 12, eu queria que você abrisse aí, justamente o momento em que se inicia o ciclo da bênção de Deus. E essa bênção que se inicia, registrada aqui em nome de Abraão, ela também se estende para cada um de nós. Gênesis 12, verso 2 e 3. Posso ler? Diz assim, me acompanhem. De ti farei uma grande nação,
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser uma o quê? Ser o quê, igreja? Uma bênção. Aqui vem uma ordenância de Deus e ele continua dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias de quê? Da terra. Aqui, a partir do momento que Deus consagra e abençoa Abraão, ele indica que essa bênção não tem um fim em Abraão, mas ali começa um ciclo. E esse é o tema do nosso sermão, o ciclo da bênção. A partir do momento que Deus abençoa Abraão, ele diz agora para Abraão: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sede, pois, uma bênção. Eu quero dizer, irmão, que Deus te abençoa, Deus te escolheu, mas Ele não te escolheu apenas para receber a bênção, mas Ele te escolheu para multiplicar a bênção, fazendo com que essa bênção emitida por Ele, essa bênção derramada por Ele, possa ser renovada em nós como um ciclo de salvação para aqueles que estão em nossa volta, amém? Agora, há mais uma curiosidade que eu acho bem interessante dessa palavra Baraque. A palavra Baraque, que é traduzida especificamente como bênção no hebraico, no Antigo Testamento, em algumas vezes, especificamente em 5 textos bíblicos, ela se apresenta em uma forma diferente. Existem 5 textos bíblicos onde a palavra Baraque, que quer dizer bênção, ela entra em um contexto em que entende-se como maldição. Veja que interessante. E aqui há um diálogo teológico muito grande. Muitos explicam o fato de que os escribas, ao reproduzirem a Bíblia, eles queriam evitar um sacrilégio de colocar o nome maldição ao lado do nome santo de Deus. E aí por isso eles quiseram trabalhar com o antônimo, né? Quiseram trabalhar com o inverso, para que as pessoas lessem bênção, mas entendessem maldição. E aqui existem alguns exemplos. Jezabel, por exemplo, quando ela quis tomar aquele jardim para Acabe, vocês lembram da história? Ela leva o dono do jardim para o centro da cidade e diz: olha, esse homem merece morrer porque ele amaldiçoou a Deus e amaldiçoou o seu rei. E lá é usada a palavra Baraque. Veja que interessante. Não faz nenhum sentido você imaginar que alguém vai pedir a morte do outro porque ele abençoou a Deus e ao seu rei. Então, o sentido dessa tradução, inclusive em algumas Bíblias, está exatamente amaldiçoou. Se for uma Bíblia que siga mais ao pé da letra, vai estar lá abençoou, e a gente fica um pouco confuso. Outro exemplo é um exemplo em que Davi expressa aqui o perigo de blasfemar a Deus, e ele indica esse perigo da blasfêmia como um pecado contra Deus. Nesse momento também está lá a palavra Baraque, tá? Em Salmos 10, verso 3. E talvez o mais conhecido de todos é justamente o que está expresso em Jó, capítulo 15, e também no capítulo 11, onde dizem: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então veja, nesse momento também é usada a expressão Baraque. E eu vejo aqui de forma bem clara um caminho que nós podemos seguir para distinguir a palavra proferida de bênção e a palavra proferida para maldição, ainda que tenham a mesma raiz de bênção, porque as palavras que nós vimos nos capítulos indicados aqui, Baraque, para maldição, elas indicam afastamento de Deus, desaprovação de Deus ou ausência da presença de Deus.
Portanto, mais uma vez, confirma, através dessa, a ideia que nós precisamos cuidar das palavras de bênção, entendendo que não são apenas palavras que desejam bem para outro, mas que essas palavras, elas traduzem um ser, elas representam a Jesus Cristo. E para permanecer nessa bênção, eu preciso permanecer na presença de quem? De Deus. As palavras podem abençoar, mas para permanecer na bênção, eu preciso permanecer na presença de quem? De Deus. Tiago, capítulo 3, verso 9 e 10, ele diz aqui do cuidado que nós devemos ter com as palavras, e diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela mesma amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. E ele encerra esse verso dizendo assim: isso não pode acontecer, irmãos, não pode ser assim. Olha, as mesmas palavras que abençoam, em alguns momentos, ela pode se tornar maldição. Uma boca proferindo palavras de mal contra os outros, esteja diante deles ou na ausência deles, pode se tornar uma maldição. Como você tem usado as palavras que saem da tua boca? Para abençoar ou para amaldiçoar? Primeiro Pedro 3, verso 7, chega a dizer que orações podem ser interrompidas pelo maltrato dado ao seu cônjuge. Imagine a gravidade que é você imaginar agora a sua oração, a minha oração podendo ser interrompida, não ouvida por Deus, pelo fato de eu manter uma relação indigna da bênção de Deus com aqueles que estão ao meu redor. Por isso hoje, eu gostaria de dizer para você que faz parte da natureza humana ser abençoado ou estar na bênção de Deus. Faz parte da nossa natureza e a nossa felicidade depende disso. Por isso que hoje eu trago aqui para vocês uma breve análise aqui, meio que misturada com a psicologia, com a psicanálise, mas embasada com a ideia da bênção na família. Como eu posso abençoar a minha família? Como eu posso reconhecer que fui abençoado, estou nesse ciclo de bênção para continuar abençoando a outros? E aqui tem 3 fases da vida. E eu gostaria de enfatizar como você pode ser uma fonte de bênção em cada fase da vida na tua família. A primeira fase é a fase da concepção. Essa fase da concepção é o momento em que aquele que está sendo concebido, ele imagina, sou desejado ou bem-vindo. E sabe que a psicologia já provou isso em vários estudos, que a criança sente quando ela é desejada ou não. A criança sente quando, pelo fato de não ter sido planejado, de repente a mãe está insatisfeita com aquela concepção. Quando a mãe pensa assim, olha, vai ser terrível, o meu corpo vai mudar e eu não suporto isso, e essa ideia de rejeição já passa para a criança em sua formação. Por isso, mesmo que uma criança não seja desejada, ela pode ser amada, se você entende que a concepção vem como uma bênção de Deus para a tua vida. Comece a abençoar os seus filhos a partir da concepção. A segunda fase é quando a criança já está em formação no ventre.
Ela agora está no ventre e a pergunta que ela se faz é: sou eu aceito, estou eu seguro, eu pertenço a este lugar? E é interessante que, também provado pela psicologia, mas a própria Bíblia nos ensina a importância do trato, né, com os filhos, mesmo ainda no ventre. Eu lembro que quando as minhas filhas estavam ainda pequeninas, eu já cantava para elas antes de dormir. Nós já contávamos historinhas para elas. Esse é um momento que nós já podemos começar a doutrinar nossos filhos. E eu pergunto, há bênção maior do que começar a doutrinar o filho mesmo antes dele nascer? Essa é uma forma que você pode começar a abençoar o ciclo da tua família. Olha o que Ellen White fala aqui na Ciência do Bom Viver, página 371. Ela diz assim, mesmo antes do nascimento da criança, deve-se começar o preparo que habilita a combater com êxito na luta contra o mal. Ainda no ventre da mãe, deve-se começar a preparar a criança para combater na luta contra o mal. E ela diz mais, agora na página 372, ela diz assim, presta atenção, mamães, olha o que diz aqui: se antes do nascer do seu filho, a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente, exigente, esses traços se repetirão na disposição dessa criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança quase invencível a tendência para o mal. A educação dos filhos começa ainda no ventre. E nessa fase, mais do que nunca, você tem a oportunidade de abençoar os seus filhos grandemente. Amém? Terceira fase é a fase do nascimento. E agora, nessa fase do nascimento, a criança precisa de algumas respostas que indiquem quem vai cuidar de mim. Sou eu o que vocês realmente desejam e esperam? Esse é o momento maravilhoso de afago, de abraçar, de fazer carinho, de tocar, de dizer que ama, para que essa criança, ao nascer, saiba que ela pertence a um lugar, ela pertence a uma família, ela é única e especial. Esse ciclo também merece todo o cuidado e atenção de cada um de nós, para ser abençoado e para abençoar outros. O quarto ciclo é o ciclo da infância. E nesse ciclo, as perguntas a ser respondidas são as seguintes: há alguém aqui maior, mais forte e mais sábio do que eu? Alguém que realmente se importa comigo? Olha, a criança, quando está nessa fase de formação, ela espera direcionamento. O direcionamento se caracteriza como expressão de amor e como bênção para nossos filhos. E sabe que é nesse momento em que nós precisamos separar mais tempo para estar com eles. Para poder amar, nós precisamos conhecer. E não há como conhecer sem separar tempo. E aqui eu destaco para a igreja, para aqueles que estão nos assistindo, que há uma diferença em estar no mesmo lugar geográfico e estar com alguém. Eu posso estar na sala com a minha esposa, mas ao mesmo tempo que nós estamos no mesmo sofá, no mesmo local geográfico, ela pode estar nas mídias sociais e eu assistindo jornal, e nós não estamos um com o outro. Isso acontece, sim ou não? Acontece. Esse momento a criança precisa da presença dos pais, do direcionamento, de mostrar que eles estão lá, eles se importam, que eles direcionam a vida. Sabe, muitos não entendem a importância desse momento. E às vezes a ausência do pai, às vezes a ausência da mãe, às vezes a falta do estar com,
faz com que nesse momento, onde é definida a identidade da criança, ela fique confusa. E por isso nós temos vivido em um tempo tão difícil em que tantas pessoas se dizem não saber a definição do seu sexo. Eu lembro que algum tempo atrás um jovem chegou para mim dizendo: olha, eu sou homossexual. E eu fui perguntar: mas como assim você é homossexual? Você já conheceu alguém? Você já teve uma relação com alguém do mesmo sexo? Não, é porque eu sinto que eu nasci assim. Entenda, a falta da intervenção, do direcionamento, da bênção dos pais sobre seus filhos pode causar a falta de identidade na vida dessa criança. Quer você abençoar a criança nessa fase? Esteja presente, direcione com amor e ela será abençoada por Deus e por você. A quinta fase é a fase da puberdade. E essa fase da adolescência, o indivíduo se pergunta: sou eu adequado a cumprir o meu chamado como homem e mulher? Eu estou pronto agora para ser emancipado? E às vezes quando o pai olha para o filho e diz que ele é burro, que ele não é capaz, que ele não vai vencer, você não serve para nada, ele se sente inseguro e ele não constrói nele uma autonomia de emancipação como homem ou como mulher. E é justamente nessa fase que a ausência do direcionamento da infância se manifesta através da incerteza da sua sexualidade. O povo de Israel, eles tinham uma tradição, e os judeus até hoje ainda seguem essa tradição, de num momento da adolescência, eles fazerem uma grande e linda festa de emancipação a esses filhos, para dizer: olha, agora você é homem, agora você pode entrar no templo, você tem voz ativa, agora você é mulher e será realizada em ti a continuação do ciclo de bênção através da fertilidade. E assim eles deixam claro para os filhos que eles estão prontos para enfrentar a fase adulta. Eu tenho umas duas fases aqui. E essa sexta fase é a fase do casamento. A necessidade em que o filho tem de que ele está liberado para gerar um novo ciclo. E quando o filho não entende que ele é aceito e abençoado, seu casamento é aceito pelos pais, ele tem aquele ato como uma maldição, porque ele não vê a aprovação de seus pais. E muitos têm sofrido porque não têm a certeza de que seus pais estão junto com ele nessa nova fase da vida. Eu quero dizer para vocês, pais, os pais que estiverem me assistindo na internet, estiverem presentes aqui, ainda que você não concorde com a relação, ainda que você veja que não vai ser aquela coisa que você sonhou, mas se está decidido, abençoe. Se não tem o que fazer, melhor do que entristecer teu filho, é dizer: filho, olha, eu não sei se vai dar certo, não é bem isso que eu sonhei, mas eu estou contigo para o que deve é. Meus joelhos serão dobrados todo dia, e essa relação será abençoada em nome do Senhor, amém? Abençoe o teu filho na fase do casamento. Mas aos filhos, eu também tenho um recadinho para dizer aqui nessa fase. Atenta, ouve os conselhos do teu pai, ouve os conselhos da tua mãe, porque quando ele diz: olha, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, vai nessa, esse é o caminho. Esse é um caminho de bênção. Se você quer ter uma bênção garantida, ouve os teus pais, ouve os conselhos dos mais velhos, e com certeza a tua relação conjugal prosperará. Por último, nesse ciclo de bênção familiar, eu gostaria de citar aqui que nós precisamos também abençoar
os nossos familiares na fase da velhice. Nessa fase da velhice, o indivíduo se pergunta: fiz algo verdadeiramente bom na vida? Será que alguém ainda necessita da minha existência? Ainda verdadeiramente importa para alguém que eu esteja aqui? Eu quero dizer para você, irmão, nós precisamos dar continuidade ao ciclo de bênção, abençoando aos nossos idosos, dizendo para eles: valeu a pena. Pai, mãe, eu estou aqui por causa de você. Eu sou o que sou porque pedaço de vocês fizeram de mim hoje um homem, fizeram de mim hoje uma mulher. Os pais precisam ouvir isso. E às vezes a gente está tão atribulado com a correria dos dias e a gente não lembra de parar e dizer para o nosso pai, para a nossa mãe: valeu a pena. Tudo que eu sou é por causa de você. Por isso eu gostaria que hoje, nessa manhã, você saísse daqui já agendado na tua cabeça aí: hoje eu vou falar com meu pai e com minha mãe. Hoje eu vou abençoá-los, porque toda a vida eles me abençoaram. Hoje é o momento de eu abençoar aqueles que me deram a vida. Amém? Quantos aqui estão dispostos a fazer isso? Todo mundo aqui tem pai, né? Amém. Então vamos passar por essa fase do ciclo da bênção da família também, através da velhice. Encerrando esse ciclo de bênção familiar que nós podemos praticar e que nós podemos reconhecer se vivenciamos ou não na nossa família, para dar continuidade a esse ciclo. Agora eu queria dizer para vocês que Deus sempre providenciou uma forma de renovação do ciclo de bênção familiar. E assim como ele fez com Abraão, a Bíblia aqui registra que os profetas do Antigo Testamento assim também o faziam. No Novo Testamento, os apóstolos também faziam, abençoavam. Mas a bênção que eles davam não eram apenas palavras de bem proferida ao outro, mas era a bênção literal. Era a bênção de intervenção física e espiritual. Contudo, essa bênção sacerdotal, ela se definia pela capacidade daquele que a recebia de acreditar. Por isso eu comecei essa mensagem justamente trazendo para vocês a ideia de que você precisa acreditar nessa bênção. Você deve ser o primeiro a acreditar. Deus quer, Ele pode te abençoar. Números capítulo 23, verso 8, você não precisa abrir agora, mas ele enfatiza justamente a necessidade de que você acredite que o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, amém? Talvez você esteja pensando: pastor, eu escutei agora todo esse ciclo, desde a concepção até a velhice, eu olho para cada fase e eu não me sinto abençoado, e agora? Eu gostaria de fazer parte desse ciclo de bênção, mas se a bênção não me tocou, como eu posso abençoar outros? Eu olho para a minha vida e eu vejo uma sequência de desastres, de doenças, de tristezas. Eu busco a bênção dos meus pais, dos meus tios, mas eu não encontro. Mas e agora, pastor? Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus escolheu te abençoar, amém? E o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Portanto, hoje receba essa bênção. E eu irei concluir agora com esse texto. E eu gostaria de estudar esse texto com você, que é Números, capítulo 6, verso 26. Irmão, se você acredita nessa bênção, hoje Deus vai te abençoar. Deus tem uma bênção separada aqui para ti. E sabe como é que Ele indica que isso deve acontecer? Ele diz aqui em Números, capítulo 6,
a partir do verso 26. Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Vamos começar a partir do verso 22. Posso ler? Acharam aí? Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis. E aí vem aqui a bênção sacerdotal. Olha, Deus instituiu e ungiu homens para estar renovando a bênção na tua casa, amém? Deus instituiu uma bênção renovável a cada culto, a cada momento de oração, a cada momento em que o céu se abre, uma ligação entre os céus e a terra acontece em tua vida. E aqui nós temos nesse texto justamente a oração sacerdotal. Vocês lembram aí a oração sacerdotal que eu faço ao final de cada sermão? A partir de hoje, quando você ouvir essa oração sacerdotal, você vai lembrar do significado dela. Acompanha comigo, são apenas 4 versos e nós estamos encerrando. Mas eu queria analisar esses versos de acordo com o contexto e a tradição dos hebreus, tá? Então, olha só, ela começa a oração dizendo: o Senhor te abençoe e o quê? Te guarde. Aqui, no contexto judaico, quando Deus diz abençoa, Deus está concedendo o poder para prosperar em todas as coisas, amém? É para prosperar na relação familiar, é para prosperar no trabalho, é para prosperar nas finanças, é para prosperar na saúde. Quando Deus diz eu vos abençoo, Ele te concede poder para prosperar em todas as coisas, amém? E aí ele continua dizendo assim, ó, ele diz assim: e que o Senhor te guarde. E aqui é justamente a expressão de proteção, de cuidado. Sabe quando a Bíblia se refere a Deus como uma galinha protegendo os seus pintinhos? Sabe quando Deus pede, deixa eu ser o teu refúgio e fortaleza? Deus está dizendo aqui, é neste momento, é agora, que eu te concederei poder para prosperar, mas estarei na retaguarda, te protegendo nos momentos mais difíceis, amém? E o texto continua, e agora diz aqui assim, ó: o Senhor faça resplandecer sobre ti, o quê? O seu rosto. Essa frase, ela tem a conotação de aprovação, direcionamento, iluminação e comunhão de Deus sobre ti. Vocês lembram do episódio que a Bíblia retrata, onde Moisés, ele sai da presença de Deus, e quando ele sai da presença de Deus, o rosto dele está resplandecendo luz, porque o rosto de Deus resplandecia sobre Moisés. Ali a presença de Deus indicava aprovação, direcionamento. Moisés saía sabendo onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer, porque ele foi iluminado, direcionado e aprovado por Deus. E o verso continua e agora diz assim: e tenha misericórdia de ti. Essa misericórdia que Deus nos concede, ela nos inclui no contexto da graça. Ela nos concede a salvação. Ela nos envolve com um amor incondicional, que vai além para nos envolver e nos dar de volta a vida eterna, mesmo que não a mereçamos. Por fim, então, ele continua no verso 26, dizendo: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o quê? A paz. Quando diz aqui o Senhor levante sobre ti o seu rosto, está fazendo uma menção literal à presença de Deus. Aqui está dizendo, nessa bênção de hoje, tu não volta para casa sozinho, porque Deus está te abençoando com a sua presença, e onde quer que tu fores, Deus estará contigo.
Ele vai contigo para a tua casa, para o teu trabalho, Ele te acompanha a tua família, e todos que estão à tua volta serão abençoados, porque Deus está contigo, amém? E quando ele faz a referência aqui à paz, ele está falando da ausência de discórdia, ele está falando do consolo no amor, e ele está falando também da harmonia que nós temos a oportunidade de ter com Deus. Essa é a paz do Senhor, que nessa manhã o Senhor deseja te envolver através da bênção sacerdotal, renovando a tua bênção, renovando o ciclo de bênção, para que você também possa abençoar outras pessoas. E aqui eu pontuei algumas ideias que nós vimos nesse texto, que também encontramos na nossa bênção familiar. O que eu preciso replicar, Deus deixa claro nesse texto, que Ele faz comigo, e eu tenho a oportunidade então de fazer com as pessoas. Primeiro, são os 7, do mesmo jeito do ciclo da família. O primeiro, conceder poder, emancipar, dar autonomia. Nós precisamos conceder esse poder aos nossos familiares, para que eles sejam abençoados, mas primeiramente porque Deus nos concede esse poder. Segundo, cuidado e proteção. Eu preciso trazer esse cuidado e proteção àqueles que estão do meu lado, que me amam. Mas por quê? Porque Deus oferece a mim primeiro esse cuidado e essa proteção. Terceiro, aprovação e direcionamento. Eu preciso saber que sou aprovado pela minha esposa. Eu preciso saber que sou aprovado pelos meus filhos. Todos nós precisamos. Então, aprove, demonstre com palavras o seu apreço pelos que estão ao seu redor. E direcione, mostrando sempre o caminho da vida com o próprio exemplo da sua vida. Quarto, amor incondicional. Sabe aquela mãe que diz, olha, eu amo e ponto final. Não importa se o filho é bandido, se o filho é ladrão, se o filho é assassino, não importa onde ele foi. A mãe ama e ponto. É assim que Deus te ama. E é assim que as pessoas que estarão ao teu redor serão abençoadas, quando você amar incondicionalmente. Quinto ponto, presença corpórea. Deus nos abençoa com a presença corpórea, vocês viram aqui, né? Levantar o rosto sobre nós, para que nós também estejamos presentes na vida daqueles que nós amamos. Não é por carta, não é estar presente. Hoje, com tanta tecnologia, a gente pode ligar para alguém que está no Japão, né? A irmã que participou com a gente aqui hoje, né? Lá na Europa, que ela está? Lá em Portugal, né? Mas participando conosco. Então nós temos hoje a oportunidade de estar presente sem estar presente. Abençoe outros também com a sua presença. 6, a bênção que Deus nos dá com a sua paz é a ausência da discórdia, consolo no amor e harmonia. O seu lar precisa ter ausência de discórdia, consolo no amor e harmonia. Hoje você tem a oportunidade de abençoar a sua família. Volte para casa com esse desejo de fazer a diferença. E por último, talvez uma das coisas mais bonitas que temos nessa oração sacerdotal é a marca da propriedade de Deus. E esse verso está fora da oração. Mas eu queria voltar aqui para o texto, aqueles que estiverem com a Bíblia aberta, e lhe mostrar que quando Deus indica, olha, fala para Arão, ele vai ter que fazer essa bênção é chamada bênção arônica, né? Fala para Arão abençoar os filhos, ele já começa com essa palavra, abençoarei os filhos de Israel. E ele termina justamente com a mesma palavra. Se você nos acompanhar aqui no verso 27, diz assim, ó, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Começa com bênção, termina com bênção. Ou seja, a bênção de Deus não tem fim, amém? Deus lhe escolheu para renovar a cada dia a bênção através de você em todos que estão em tua volta. Mas o mais bonito que eu acho nesse final aqui
é porque ele diz assim, ó, através dessa bênção sacerdotal, porão o meu nome sobre os meus filhos, os filhos de Israel, e eu o abençoarei. Esse contexto de pôr o nome, segundo o dicionário bíblico, ele indica que é justamente aquela peça de metal queimando, que é colocado na pele do animal, gravando o nome do dono no animal como propriedade única e exclusiva dele. E Deus diz agora, olha, quando você faz parte dessa bênção, o meu nome está sendo gravada na tua vida, amém? Hoje Deus quer gravar o nome dele na minha e na sua vida. Portanto, irmão, seja uma bênção. Que as tuas palavras, as tuas atitudes possam abençoar todos aqueles que estão em tua volta. Porque Deus te escolheu e hoje Ele renova esse ciclo de bênção na tua vida. Não deixe que essa bênção se esgote, mas renove a cada dia diante do teu Deus. E agora, sabendo do significado dessa bênção sacerdotal, eu gostaria de encerrar este momento com a bênção sacerdotal e posteriormente com a nossa oração de despedida. Quantos hoje querem ser uma fonte de bênção a todos aqueles que estiverem em sua volta? Deixa eu ver as mãos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer em teu rosto o rosto de Jesus. E que por fim o Senhor te dê a paz. Aqueles que estão presentes aqui ao final dessa bênção sacerdotal ou durante ela, eu peço que vocês se coloquem em pé e nós iremos encerrar essa bênção sacerdotal com oração de agradecimento a Deus, porque Ele nos escolheu e hoje Ele nos abençoou. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.